Retomamos, alunos. Vamos lá. Gênesis 14, do versículo 18 ao 20. E depois Gênesis 28, do versículo 18 ao versículo 22. Tá? Deixa eu só pontuar aqui. Vou botar uma setinha aqui. Aqui como tá assim, eu vou botar a setinha para cá. Para poder... Abraão. Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque. Uma observação aqui, que Melquisedeque, ele não é sacerdote vindo dos descendentes de Jacó. Tá? Jacó, ao casar-se com Leia ou com Lia, vai ter 4 filhos. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Levi é onde vai vir toda o compêndio dos sacerdotes e levitas. Tá? Levi vai vir os coatitas, os gersonitas e os meraritas. Tá? Então, automaticamente, de Jacó para Levi em diante, já vão estar inseridos na lei. Só que Melquisedeque é um sacerdote que não é do tronco ararônico, tá? Ele é um sacerdócio eterno, tá? Por quê? O dízimo aqui de Abraão é um princípio perene. Deixa eu pontuar aqui, ó. Princípio, deixa eu pontuar não, deixa eu só botar algo aqui para dar um diferencial. É um princípio perene. Princípio perene. Eu vou falar algo aqui que talvez possa te chocar, tá? Mas eu vou falar. Professor, se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno? Não. Vou repetir. Professor, se eu não der o dízimo, eu vou para o inferno? Não. Dízimo não salva ninguém. O que salva é a graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom, é presente, é dádiva de Deus, tá? A única coisa que você não vai poder usufruir não entregando dízimo é o reino. Porque todo o reino tem tributo. Vou repetir isso aqui. Quem não pratica o dízimo não vai reinar. Não pede salvação, mas não reina, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente vai falar um pouco mais à frente. Salvação é uma coisa, reino é outra, tá? A salvação é pela graça. O reino é por obras. Diz a Bíblia assim, ó. De João Batista até Jesus, o reino dos céus é tomado à força. E quem o colocar força, quem o empunhar força, herdará o reino. O que é o reino? Eu visitar o pobre, eu visitar o órfão, eu visitar a viúva, eu visitar o preso, eu visitar o doente. É eu praticar boas obras, tá? Isso é reino, tá? Agora, salvação é uma coisa, reino é outra, tá? Ó, muitas pessoas vão ser salvas, mas não vão reinar, tá? E todos que vão reinar serão salvos. Já fica por aqui, tá? Outro ponto aqui. A minha fé, ela tem que despertar obras, tá? A fé, salvação, obras, reino, tá? Não é obras que chama a fé, é a fé que chama obras, tá? Eu coloquei aqui, ó, princípio perene. Eu não sei se vocês botaram no ponto final, mas coloca uma setinha aqui. Tá? Coloca uma setinha aqui. Que significa princípio eterno. Princípio eterno. Sabe por que eu coloquei isso aqui, ó? Eu botei um nomezinho aqui para poder conseguir.
entregar tudo que a gente tem para entregar com esse quadro aqui, tá? É um princípio eterno, tá? Porque começou em Deus, tá? Tudo se começa em Deus, tá? Então é um princípio eterno que vai dar continuidade. Lembrando que não está na lei, tá? Só vai entrar o dízimo na lei, como está lá em Gálatas 3,19, que diz assim, eu vou até ler, vou botar até aqui na frente, ó, Gálatas 3,19. Gálatas 3,19. Eu acho que não vai dar tempo de eu entrar no que eu queria entrar, não. É muita coisa em passar aqui ainda, é muita coisa. Tá? Mas eu preciso falar com vocês, ainda nessa matéria, sobre... Vocês sabiam que vocês vão julgar os anjos? Vou repetir. Vocês sabiam que vocês vão julgar os anjos? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo... 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Porque todos os anjos que se rebelaram, que agiram contra, que tentaram se opor contra a vontade de Deus, nós vamos julgar ele. Nessa matéria aqui, a matéria anteriores, nós aprendemos que tem anjo do vento, anjo da água, anjo da mata, anjo do sol. Se o clima é para fazer calor, veio chuva e teve desastre, algum anjo se rebelou por conta disso. E nós vamos julgar ele por isso. Se nós perdemos, né, nessa mudança de clima, se nós perdemos algum parente, algum ente querido, nós vamos julgar os anjos por isso. Isso eu acho que muita gente não sabia sobre isso. Isso aqui é muito poderoso. Muito poderoso. Tá? Porque Deus, tudo que Deus criou, Deus instituiu uma lei. Tá? Seja para o vento, seja para a chuva, seja para o raio. Tá? Então, quando você vê algo saindo contra, né, aquilo que Deus estipulou, é um anjo caído se rebelando. Porque quando ele caiu, ele continuou na mesma posição que ele estava. Seja no mar, seja no vento. Portanto, no mar você vê que tem na virada de ano as pessoas que vão lá no mar entregar oferenda para esses anjos. Para esses santos, para essas entidades, como você queira. Tá? Eles estão lá. Só que eles vão ser sentenciados. Quando o mar se levanta, e a Bíblia diz que Deus criou limite para as ondas, quando o mar se levanta e passa o limite da areia que Deus instituiu, que Deus colocou como porta, como decreto, e a onda passa a areia como um tsunami, ela vai ter que voltar. Deus disse assim, ó, essa onda não pode passar, mas se passar, ela não vai prevalecer. Ou seja, quando ela passa, ela não consegue prevalecer, ela tem que voltar. E se nessa que ela passou, ela derrubou casa, derrubou prédios, arrastou carros, matou pessoas, no juízo, a gente vai julgar os anjos por conta disso. Tá? Um adendo. O sol é para iluminar o dia, a lua à noite. Tá? Quando você vê a lua de dia, existe um fenômeno se rebelando. Porque Deus colocou o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Isso aqui nós falamos na aula passada e aula retrasada. Tá? Quando a lua, você acorda e você vê a lua, é porque alguém está se rebelando. Aliás, algum anjo está se rebelando por conta disso. Tá? Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 1 ao 3, fala muito claro sobre isso. Tá? A gente vai chegar lá, é muita coisa. Sabiam disso? Sabiam disso? Então é muita coisa, vamos lá. Ó, então é um princípio perene, né? É um princípio eterno. Gálatas 3,19. Igual, nós tivemos uma tragédia em Teresópolis em 2011. Eu perdi pessoas queridas. Por certo, a minha esposa também, porque ela era uma sobrevivente daquela época. Né? Alguma coisa aconteceu ali. Toda catástrofe climática, meteorológica, ela tem dois culpados. Primeiro, são os anjos caídos. Tá? Segundo, o homem. Tá? O homem, né, tem, de certa forma, prejudicado muito a natureza. Até a Bíblia mesmo vai dizer que a natureza geme ansiosamente, esperando que os filhos de Deus se manifestem. Porque quando os filhos de Deus se manifestar, a natureza vai parar de gemer, de sofrer. Está lá em Romanos. É onde Deus vai colocar tudo no seu padrão original. É onde o lobo ou o leão vai pastar junto com a ovelha e não vai matar a ovelha. Esse é o protótipo, é a criação original. Tá? Gálatas 3,19 diz assim:
Logo, para o que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. Por causa das transgressões. Sublinha a palavra transgressões aí. Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. Observe aqui. Se não tinha lei e ela foi ordenada por causa das transgressões, o que eles transgrediram? Princípio. Se não tinha lei, o que eles transgrediram? Princípio. E quando eu quebro o princípio, eu tenho que ser remetido à lei. Tá? Mas quando eu guardo o princípio, eu não preciso da lei. Tá? Então a lei foi colocada por causa das transgressões. Tá? Até que viesse a promessa, aquele que tinha sido feita. E foi posta pelos anjos na mão de um médium, ou medianeiro, ou mediador, alguém que tinha contato com o mundo físico e com o mundo espiritual, Moisés. Isso aqui a gente fala às vezes, e as pessoas às vezes, ela fica meio que, ela tem tipo um preconceito. Todo ser humano, ele é um médium. Todo ser humano. Por quê? Você tem um espírito, você tem um corpo, e nesse corpo tem uma alma e o espírito. O seu corpo é para você interagir com o mundo físico, o mundo natural. O seu espírito é para você, você interagir com o mundo espiritual. Tá? É claro que tem gente que leva para outros caminhos. Tá? E de certa forma interage mesmo. Tá? Por quê? Os anjos, eles são espíritos. Tá? Sejam eles. Tá? Deixa eu vou puxar aqui, vou pegar para cá. Sejam eles anjos da luz, ou sejam eles anjos da luz ou anjos das trevas, tá? Todos os anjos são espíritos, tá? Quando alguém fala assim, ó, gente, vamos ficar em espírito de oração, o que você faz? Você está se conectando com o mundo espiritual. Tá? Porque você é um ser que interage com o mundo físico e com o mundo espiritual. Tá? Uma observação aqui, professor, já que abriu esse caminho aqui, para quem eu entrego o dízimo? Vamos lá, Gênesis 14. Para quem eu entrego o dízimo? Gênesis 14. Foi. Ó, Gênesis 14, versículo número 18 a seguir. Ó, uma observação aqui. Melquisedeque, tá? Ele não veio do tronco de Jacó, tá? Jacó, quando ele vai para casa de Labão, seu tio, ele se encanta por Raquel. Só que Raquel é a bênção que Raquel quer, que Jacó quer. Só que Leia é a bênção que ele precisa. Tá? Porque antes de Deus me dar aquilo que eu quero, Ele vai me dar aquilo que eu preciso. Porque nem sempre aquilo que eu quero eu preciso. Mas tudo aquilo que eu preciso, muitas vezes eu não quero. Meio antagônico, né? Mas é profético. Tá? De Leia vai vir Rúben, depois Simeão, depois Levi, depois Judá. Levi é onde vai vir a escola sacerdotal. O pessoal que vai trabalhar no tabernáculo. Deixa eu dar só um adendo aqui. Eu vejo em cartaz por aí, em congressos, em eventos, de pessoas colocando levita fulano de tal. Levita não é quem canta. A maioria das pessoas que cantavam vinha da tribo de Judá. Significa louvor. Tá? Levita é quem trabalha no tabernáculo. Nunca varreu uma igreja. É levita?
Nunca carregou a igreja nas costas, tabernáculo nas costas, levita não. Levita é quem trabalha no templo, no tabernáculo, tá? Quem canta não, tá? Aí de Levi vai vir o Gerson, Merari e Coate. Os gersonitas, meraritas e os coatitas, tá? Aí que vão vir o pessoal do sacerdote, dos sacerdotes, tá? E os levitas, tá? De Judá vai vir Pérez, Esrom, Aminadab, Nasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi, tá? De Davi vai vir Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, até chegar em José, da onde vem Jesus, tá? De Salomão vai vir Natã, até onde vai vir Maria. Então, Leia é que vai dar para Jacó aquilo que ele precisa. Porque Deus tem um plano em todas as coisas, tá? Então, Melquisedeque, ele é um sacerdote que não vem da casa de Arão, tá? Porque se ele fosse um sacerdote que tinha que vir da casa de Arão, ele não ia ser sacerdote, tá? Então aqui é um sacerdote eterno, apontado para Cristo, tá? É um sacerdote, quer ver? Rapidinho, como aqui está aberto, deixa aqui Gênesis 14 aberto, vamos lá em Hebreus 7. Vamos lá em Hebreus 7. O meu irmão que gosta quando eu falo isso, a Bíblia ele é um quebra-cabeça. Que você tem 300 peças montadas, as outras 700 você tem que procurar. Vamos lá em Hebreus 7. Vou ler do versículo 1. Vou ler do versículo 1 até o versículo de número... Até o versículo de número 14. 14 não, vou ler até o 15. Ó, vou botar aqui do ladinho aqui, ó. Barra. Barra Hebreus. A princípio vou ir do 1 ao 15. Localizaram? Ó, diz assim, ó. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Sublinha a palavra sacerdote do Deus Altíssimo. Sublinha a palavra sacerdote do Deus Altíssimo. Aleluia. Isso aqui mexe comigo. Porque quem levantou Melquisedeque não foi um homem, por causa da hereditariedade de ter que vir do tronco de Arão. Não. Quem levantou Melquisedeque foi Deus. Porque ele é sacerdote do Deus Altíssimo, está apontado para Cristo. E que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis. E o abençoou. Sublinha a palavra abençoou, por favor, na sua Bíblia. Isso aqui é muito poderoso. Muito poderoso. Porque Abraão tem a promessa. Mas na mão do Melquisedeque, que é o sacerdote, tinha a bênção. Oh, Jesus. Eu sei que tem uma galera aí que tem promessa. Eu sei. Isso aí eu não vou reivindicar. Eu sei. Só que tem uma galera que está fora da cobertura do sacerdote. Ele tem a promessa, mas ele não rompe. Ele não consegue avançar, ele não consegue progredir, porque não tem a bênção do sacerdote. Tem promessa? Tem. Mas a bênção que Abraão precisava estava na mão de Melquisedeque. E Melquisedeque só entrega a bênção para Abraão depois que ele alimenta Abraão com pão e com vinho. E Abraão dizima na vida dele e ele libera a bênção sobre Abraão. Aqui é o primeiro ponto. Professor, para quem eu entrego o meu dízimo? Para quem te alimenta com pão e com vinho. Primeira coisa. Existe uma outra pessoa que você pode dizimar, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Ou já falo agora? Fala agora, não falo um pouquinho mais à frente, tá? Não deixa eu esquecer. Tá? Primeiro ponto aqui. Eu entrego o dízimo na mão daquele que me alimenta com pão e com vinho. Se o meu pastor me alimenta com pão e com vinho, eu não tenho que dizimar na vida de outra pessoa, tá entendendo? Eu não tenho que dizimar na outra igreja. É o meu pastor que me alimenta com pão e com vinho, então eu dizimo na vida dele. E ele libera a bênção sobre a minha vida. Primeiro ponto.
Tá? Por quê? Porque Melquisedeque vai dar o que para Abraão? Pão e vinho. O que te lembra? O que te lembra? Ceia. Ceia. Tá? Então, Abraão entrega o dízimo na mão de quem está dando o alimento espiritual, o pão e o vinho, a ceia. Tá? E já vale aqui dizer também, tá? Eu gosto de causar a minha vida. A Bíblia nunca disse que é Santa Ceia. A Bíblia não chama de Santa Ceia. Chama de Ceia do Senhor, cálice sagrado, o partir do pão, mesa do Senhor e por menos Santa Ceia. Tá? Se é para vocês guardarem aí, tá? Então, olha só. Melquisedeque abençoa Abraão quando ele regressava da matança dos reis, tá? Ó, versículo 2 do capítulo 7 de Hebreus. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Isso aqui eu preciso pontuar. Eu não vou conseguir entrar em outra coisa hoje, não. Vai ficar só aqui mesmo. Deus quer, eu vou ficar aqui. Gente, o que é o dízimo de tudo? Vamos pensar. O que é o dízimo de tudo? Eu vou pegar algumas pessoas que são alunos meus e vou pegar como referencial, sem botar nome, tá? Exemplo, eu tenho amigos que eles fazem assim. E as coisas boas a gente é bom absorver e passar. O que eles fazem? Se eles ganharem um tablet, eles vão pegar o tablet, vão ver a loja que foi comprado. Eles vão lá na loja e ver o valor do tablet. Não é para saber se foi caro ou barato. Eles vão ver o valor do tablet. Foi 1.500. Eles vão na igreja e entregam R$150 de dízimo. Isso é entregar dízimo de tudo. Ganhou um sapato. Foi quanto sapato? X. Ele vai lá na loja, pesquisa o preço, descobre o preço e entrega o valor do preço na igreja como dízimo por aquele sapato. Isso é dar o dízimo de tudo. Isso é muito forte. Eu creio que na nossa turma, que muitas pessoas não sabiam disso. Vocês vão saber a partir de hoje. Estão cientes a partir de hoje. Isso é dar dízimo de tudo, tá? Prossigamos. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, da onde vai vir futuramente Jerusalém, tá? E Al-Shalaim, tá? Que é rei de paz. Ó, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Aí tem um mistério. Alguém é sem pai? Alguém é sem mãe? Sem genealogia? Porque isso aqui é espiritual. Porque a ordem de Melquisedeque não é levantada por homens, mas foi levantada por Deus. Não tendo princípio de dias, nem fim de vida. Espera aí. Se eu não tenho princípio de dias, nem fim de vida, eu sou o quê? Bugou a vida. Eu sou eterno. Porque, gente, o que é eternidade? A eternidade é algo que não tem fim. Só que Deus é pai da eternidade. Deus é tão grande que a eternidade não cabe a Ele. Uau! Porque Deus é pai da eternidade. Então, Ele não tem dias nem fim de vida. Então é algo que é eterno. Sem feito semelhança, aliás, sendo feito semelhança ao Filho de Deus. Está apontado para Cristo. Está apontado para Jesus. Permanece sacerdote para... Gente, por que ele permanece sacerdote para sempre? Porque no céu existe um tabernáculo. Tá? Deixa aberto aí. Nós estamos com um monte de investimento. Deixa aberto aí. Depois a gente lê a partir do 4. Deixa aberto aí. Olha Hebreus 8. Olha Hebreus 8. Porque no céu tem um tabernáculo. Um tabernáculo eterno. Olha Hebreus 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal. Que está onde? Assentado nos céus. Ele está sentado acima do Aurão, do Mesorã, está lá no Eporã, nos céus. Tá? À destra do trono da majestade. Ministro do santuário. Ministro do santuário. E do verdadeiro tabernáculo. A qual o Senhor fundou e não. Esse tabernáculo aqui é o tabernáculo eterno.
O que Moisés criou foi uma réplica. Se eu estivesse lá no sul, perto do Paraguai, eu apontaria que o tabernáculo que Moisés criou é um tabernáculo paraguaio. O tabernáculo eterno está no céu. Porque quando Deus mostrou o tabernáculo para Moisés, Deus vai dizer assim, ó, faça conforme tudo que eu te mostrei. É aí que está o segredo. Não é como eu quero, é como Deus me mostrou. Não é do jeito que eu penso, é como Deus me mostrou. Não é do meu jeito. Ah, mas um tapetinho dessa cor não é legal. Deus está falando, não, é azul. Porque a casa não é minha. A casa é dele. Na casa dele quem manda é ele. Jesus. E tem uma galera querendo mandar na casa que é dele. A casa é dele. Tá? Então, é do jeito dele. Tá? Aí prossegue, ó. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons, né, que é presente, e sacrifícios, pelo que era necessário que este também viesse e tivesse alguma coisa que oferecer. Tá? Aí olha o que vai dizer, ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria. Por quê? O pessoal não iria aceitar. Por quê? Ele não veio do tronco de Arão, o pessoal não ia aceitar. Porque ele veio do tronco de um sacerdócio eterno, que foi Deus que levantou e não o homem. Não que o sacerdote levantado por Arão, Merari, Coatitas, Gersonitas, não tinha sido Deus que tinha sido levantado. Mas vinha da hereditariedade, vinha de pai para filho. Abrimos aqui? Então, aqui é o tabernáculo verdadeiro, Moisés fez uma réplica. Tá? Agora, olha Hebreus 12. Eu estou com Bíblia hoje, gente. Hebreus 12. Hebreus 12, eu vou ler nessa aqui, Hebreus 12. Olha que poderoso, Hebreus 12, a partir do versículo de número 18. Acharam? Hebreus 12, a partir do versículo 18. Esse Hebreus 12 aqui, a partir do versículo 18, é quando Deus chama Moisés para o Sinai. Tá? Quando Deus chama Moisés para o monte. Aí Moisés vai subir no monte, e ao subir do monte, ao ver o monte fumegando, tremendo, porque Deus havia descido no monte, olha que poderoso. Deus desceu no monte, as pedras estavam fumegando, o monte estava tremendo, pedra estava rolando para um lado e para o outro, e Deus desceu e escureceu tudo. Porque, não sei se vocês sabem, mas Deus gosta de ficar no escuro. Quando vai se encontrar com o homem, parece heresia, né? Quando Deus vai se encontrar com o homem, ele gosta de ficar no escuro, isso é bíblico. Por quê? Para que automaticamente o homem não veja ele. Porque ele se oculta. Para que na presença dele, automaticamente quem tem que me ver é ele. E no escuro, eu não consigo me ver. Eu não consigo me achar. Porque quem tem que me ver é Deus. Quem tem que me achar é Deus. E ele já achou. Tá? Aí olha Hebreus, capítulo de número 12, nós vamos ler a partir do versículo de número 18. Tá? Olha o que diz. Porque não chegaste a um monte que possa ser tocado e queimado com fogo, nem ao negrume, a escuridão e a tempestade. Deixa eu pegar o texto aqui. Abre em Reis. Deixa aberto aí também e vai lá para Reis. Só um minutinho. Primeiro Reis 8. Deixa aberto aí. Primeiro Reis 8. Primeiro Reis 8. 12. Isso aqui é Deus instituindo Salomão a construir o templo. E Deus vai falar para Salomão em 1 Reis 8:12. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria na profunda. No meu tá, habitaria numa nuvem escura. Mas você está como? Trevas. Lê como é que está no seu todo. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. A sua. Então exclamou Salomão: o Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Nuvem escura. Na sua.
Também? Ou seja, é Deus querendo ficar no escuro. Porque no escuro total, o homem não consegue se ver. E é essa a revelação do texto. Na presença dele, eu não me vejo. Amém. Ele me vê. Gente, isso aqui é muito poderoso. É Deus se ocultando para me ver. Para mim poder se achegar a Ele, se oculta. Para que eu possa me aproximar, Ele se oculta. Num lugar escuro. Deus é um Deus de glória. A cidade, Nova Jerusalém, que desce adornada, ela não precisa de sol, de lua, porque a glória de Deus alumia toda a cidade. Só que Deus é tão grande que a glória que alumia toda a cidade, toda a Nova Jerusalém, toda a parousia, ele automaticamente aqui em 1 Reis 8:12, ele se oculta. Para que na presença dele, dentro do templo, do tabernáculo, eu não me vejo. Quem me vê é Ele. Se você entrar na igreja se vendo, você não entendeu nada. É por isso que ao entrar no átrio, lugar santo, o sumo sacerdote pega o incensário e empurra a cortina, empurra o incensário na cortina do véu, para o lugar santíssimo. E ora, ele coloca a face dentro e olha para a ponta do nariz. Se eu olhar a ponta do nariz no Santo dos Santos, na porta da tenda, ele olhar, eu consegui ver meu nariz, eu não estou pronto para entrar. Porque a fumaça tem que pegar todo o ambiente para que eu possa entrar. E Deus me vê lá dentro. Oh, glória! Oh, maravilha! Quantas pessoas se frustram porque automaticamente querem se ver, se mostrar na presença de Deus, na igreja. E a máxima é, eu não posso me ver na presença dele. Quem tem que me ver é Ele. Quem tem que me alcançar é Ele. Oh, glória. Voltando lá para Hebreus 8. Hebreus 12, 18. Profundo esse texto, né? Aleluia. De novo. Porque não chegaste ao monte que possa ser tocado, queimado com fogo, nem ao negrume, a escuridão e a tempestade. Gente, olha só. Vou continuar a leitura aqui. Era para todo o povo subir. Deus queria que todo o povo se encontrasse com Ele. Só que o povo, ao ver o monte fumegando, a pedra queimando, as penhas se estraçalhando e rolando, aquele barulho, aquele estrondo todo, os raios, aquela fumaça toda, o povo falou assim, Moisés, a gente não quer ir não. Vai você encontrar com Deus, o que Deus te passar, você passa para mim. O povo ficou com medo. É onde surgiu aquele hino, então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Não é ninguém que vai subir no meu lugar, eu que vou subir. Oh, glória, aleluia. Eu que vou subir para encontrar com Ele. Todo medo, pavor, caia por terra, porque medo também nós aprendemos, no decorrer dessa matéria, que é um espírito, que é demônio, tá? Todo medo que te impede de você se aproximar de Deus, seja quebrado. Foi o que me deu coragem ontem pela madrugada. Eu falei, opa, não, está repreendido. Tá? Mas automaticamente, ninguém vai subir no meu lugar. Eu vou subir para encontrar com Ele. Tá? Aí o versículo 19 diz assim, ó. E ao som de uma trombeta e a voz das palavras, ao qual os que a ouviram pediram que lhes não falassem mais. Versículo 20. Porque não podiam suportar o que lhes ordenava. E se até o animal tocar no monte, será apedrejado ou transpassado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse, tenho pavor e tremor. Na outra tradução diz que eu tenho pavor e medo. Estou com muito medo. 22. Mas chegaste ao monte... Está comigo? Chegaste ao monte? 22 de Hebreus 12. Que é isso, irmã? Irmã desligada. Hebreus 12, versículo 22. Mas chegaste ao monte? Sião.
Olha que doideira. Olha que doideira. Olha que doideira. Moisés subiu no Sinai. E ao subir, Deus desceu. A presença de Deus ao descer no Sinai quase colocou o mundo todo abaixo. Só que Moisés entrou na nuvem, aquela escuridão toda para encontrar com Deus. Quando ele deu por si, ele chegou lá no Monte Sião. Deus levou ele para a eternidade. Deus levou ele para se encontrar com ele lá em cima. E isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Porque na presença de Deus não tem tempo. Ele perdeu totalmente o sentido do que era dia, do que era noite, do que é um dia, do que é hora, do que é segundo. Ele perdeu totalmente o tempo. Ele vai descer só daqui a 40 dias. E detalhe, ele vai descer com aquilo que Deus havia entregado para ele. Que são as leis para ele apresentar para o povo. E deixa eu pontuar isso aqui. Ao descer, vou continuar lá em cima, tá? Mas ao descer, ele quebra aquilo que Deus havia confiado a ele. Deixa eu pontuar isso aqui. Não quebre aquilo que Deus te deu. Tá? Não quebre o que Deus colocou na tua mão debaixo de muita busca. Não foi fácil subir. Não foi fácil chegar. Já que você chegou, você vai quebrar agora por causa do povo. O que você demorou para chegar. Os 40 dias que você atravessou. Os dias de jejum que você rompeu. Os dias de propósito que você rompeu. Para quebrar agora o que Deus te deu. Pega essa máxima aqui. Não quebre o que Deus te deu por causa dos outros. Tem pastor sacrificando o que Deus deu por causa dos outros. Tem líderes sacrificando aquilo que Deus deu por causa dos outros. Quebra não. Foi um dia de muita busca. Só Deus sabe a sua subida. Como foi doído subir. Como foi dificultuoso subir. Para você descer e quebrar. Quebra não. Porque olha só. O que Deus te confiou lá em cima. Que colocou na tua mão. Para você descer. E você quebrou por causa do povo. Agora automaticamente é você que tem que agora lavrar as pedras. E subir de novo. É pior ou não é pior? O que é melhor? Descer com pedras ou subir com pedras? Hã? Eu estou falando de 4.000 e poucos degraus. O Sinai. Estou falando pelo Golfo de Acaba. Tá? Porque tem um Golfo de Suez, mas estou falando pelo Golfo de Acaba. Porque tem pessoa que está indo lá para o Egito, subindo no Sinai, está subindo para o lugar errado. Tá? Então, gente, descer é melhor do que subir. Com aquilo que Deus me confiou. Tá? Pega essa participação aqui. Com aquilo que Deus me confiou, descer com pedras é melhor do que subir. Só que por você ter quebrado o que Deus te deu lá em cima, por causa do povo, agora Deus está falando, prepara de novo. Porque eu estou requerendo aquilo que eu coloquei na tua mão. Ah, Jesus. Ele é manchúria. Eu estou requerendo aquilo que eu coloquei na tua mão. Agora, prepara as pedras, gente. E preparar pedra não é igual hoje. Tá? Não é igual hoje. Hoje você pega os maquinários, você coloca a pedra lisinha. Naquele tempo tem que bater, tirar a pedra, ir para o rio e começar a raspar a pedra na água. Porque a água é Cristo. E a pedra que você tirou ela ali, da rocha, ela vem com quina, vem com ponta, ela vem áspera. E Deus não trabalha com coisa com ponta. Ai, Jesus. Deus não trabalha com aquilo que tem quina. É você que tem aqui, a preparar o que você quebrou. Agora o processo é maior. Porque você quebrou aquilo que não era para quebrar. Deus está requerendo. E porque Deus está requerendo, o que você pegou lá em cima e desceu, agora você tem que preparar e subir de novo. E detalhe, subir para Deus escrever de novo e você descer. Só que detalhe. Como a entrega é maior do que a primeira vez, na primeira vez o teu rosto não está brilhando. Na segunda vez a entrega foi maior, alguém vai ver o teu rosto brilhar. Aleluia. Aleluia, gente. Ô glória. Volta para cá, vamos voltar. Eu poderia até pontuar isso aqui, mas não vou pontuar mais não, tá? Porque ele desce a segunda vez, o rosto está brilhando. E no decorrer dos dias, ele coloca um véu. Porque ele está perdendo o brilho. Está perdendo a luz. Coloca véu não, sobe de novo. Mantém um contato. Ah, gente. Vamos continuar aqui, vamos lá. Se assusta não, tá, gente? Versículo 22 ainda, Mas chegaste ao Monte Sião, olha onde ele chegou. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Deixa eu pontuar aqui, gente. Só existe Jerusalém lá em Tel Aviv, em Israel, porque tem uma Jerusalém lá em cima. Só existe rua aqui embaixo, porque tem uma rua lá em cima. Só existe 12 meses aqui embaixo, porque existe 12 frutos que dá na árvore, que representa cada mês. Só existe 24 horas aqui embaixo, porque tem 24 anciãos lá em cima.
Aí por aí vai, tá? O mundo espiritual que rege e dá sustentabilidade ao mundo físico, tá? O mundo físico é regido por mundo espiritual. E o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico, tá? 22 ainda, ó. Vai chegar ao Monte Sião, a cidade do Deus Altíssimo, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e uma companhia incontável de anjos. Ele não estava sozinho. A igreja e a assembleia geral dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados. Observe isso aqui. No céu tem um tabernáculo. No céu tem uma assembleia, tem uma congregação. E quando Moisés sobe, Moisés já viu o futuro. Tá? Isso aqui talvez agora não vai dar tempo. Tá? Mas esses primogênitos que Moisés está vendo aqui são a primeira colheita. Porque toda colheita ela é realizada em duas etapas. Os frutos maduros, que são levados primeiro, como primícia, e os frutos que ficaram na parte de baixo da árvore, que não estão na copa, serão levados depois. A pergunta é, você está fazendo por onde? Para ser levado na primícia ou vai amadurecer depois? Isso já é escatologia. Toda a colheita em Israel, toda a colheita em Israel, toda a colheita, eles pegam primeiro os frutos maduros, que são os frutos aqui de cima. São os frutos da copa das árvores. Porque tem mais contato com o sol, amadurece mais rápido. Eles recolhem os frutos maduros, porque estão na copa, amadureceram primeiro, e levam. Quem estiver aqui embaixo, não amadureceu ainda. Onde vai ficar para a grande tribulação amadurecer ele? A pergunta é, está falando por ano para estar maduro? Ou está verde ainda? Então o que acontece? Isso aqui é muito poderoso, tá? Porque Moisés subiu no lugar, subiu no Sinai, mas acabou chegando no Monte Sião, tá? Então existe um tabernáculo eterno, tá? Que Moisés fez, é uma réplica, o original está na eternidade. Se você é santo, santa, não consegue congregar algumas horas aqui na terra, como é que vai passar a eternidade em cima? O escritor aos Hebreus diz assim, ó, não deixei de congregar como é o costume de muitos. Gente, a Bíblia é mais contemporânea do jornal que vai se lançar semana que vem. Tá? Então tem uma galera deixando de congregar porque está falando que não precisa de igreja. Se tu não consegue passar aqui, imagina na eternidade lá. Tá? Então voltamos lá para Gênesis 14. É Bíblia, Gênesis 14. Como é que está aí minha vida? Gênesis 14. Não, pera aí, eu não acabei de ler o Hebreus 7, 1, 15, não. Não, gente, deixa marcado aí, me ajuda aí, Vitor. Deixa eu pular, não. Por favor. Vamos lá. Hebreus 7 ainda, desculpa. Hebreus 7 ainda. Eu preciso ler do 4 a seguir. Nós lemos até do versículo 1 de Hebreus 7 até o versículo 4. Eu preciso agora ir do 4 até o versículo 15. Amém? Ó, Hebreus 7, agora versículo 4 ao 15. Considerai, pois, versículo 4, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Tá ressaltando a grandeza de Melquisedeque. Tá falando que Melquisedeque é tão grande que Abraão deu dízimo a ele. Tá? E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, tem ordem, tá? Aquilo que eu falei. Os filhos de Levi, os Gersonitas, os Coatitas e os Meraritas. Segundo a lei, de tomar o dízimo do povo. Tá? Aqui tomar não leva ao pejorativo de tomar. Tá? Essa expressão aqui no grego, ela dá a ideia de receber
Só que essa expressão de tomar nos dá uma ideia de automaticamente. O povo sabe que tinha que fazer, só que o sacerdote tinha que empregar força para poder assim ter. Tá? E a gente continua no próximo vídeo.